E aí pessoal, eu sou Gabriel, petiano, aluno de Letras do Espanhol da UFPE e estou aqui para mais um ABNT de A a Z, com o tópico de hoje sendo resumo. Bem pessoal, para falar de resumo, é importante a gente saber mais ou menos o que seria um resumo. O resumo é um texto que apresenta de maneira concisa os pontos relevantes de um outro texto, de um outro documento. Ou seja, o ABNT de A a Z é um resumo. Hoje eu vou estar fazendo um resumo sobre o resumo, ou seja, eu vou resumir alguns pontos importantes de maneira concisa sobre o tema resumo. Bem, pessoal, é importante a gente entender que o gênero resumo é um gênero de múltiplas funções. Ele pode nos auxiliar tanto na leitura como no desempenho acadêmico como um todo. Esse gênero é encontrado em diversos outros gêneros, como a quarta capa de um livro, como o abstract de um artigo científico e até sinopses de filmes. Há o gênero resumo ali, como um todo, de maneira geral. E isso é muito importante para auxiliar tanto o processo de leitura como o nosso desempenho acadêmico. Bem, para pensar no resumo, é importante pensar quem seria o leitor-alvo de um resumo. Porque todo resumo, todo texto tem uma certa função. E dependendo de quem seja o leitor-alvo, as informações que vão estar contidas dentro de um resumo vão ser alteradas, podendo ter informações mais centrais e informações mais marginais do texto de origem. A gente vai passar a entender isso mais quando a gente vê agora os tipos de resumo. Podem ser separados em três tipos: resumo indicativo ou descritivo, que é um resumo mais superficial, que apresenta tópicos principais, os roteiros das ideias, e não apresenta dados. É um tipo de resumo que não dispensa a leitura do texto original, do texto fonte. O resumo informativo ou analítico é um resumo mais detalhado, com informações como metodologia e resultados. É um resumo que dispensa a leitura do texto original por apresentar as ideias globais do texto. E temos o resumo crítico ou resenha, que apresenta um juízo de valor, que faremos um outro vídeo somente sobre ele. Antes de produzir um resumo, é importante a gente ter ideia do processo de sumarização, que vai começar a aparecer logo na leitura do texto original. Pois é importante nós fazermos mais de uma leitura. Uma primeira leitura, uma leitura mais prática, dinâmica, e uma segunda leitura que a gente tem que compreender as ideias globais do texto. Por onde é que ele vai? Qual é o objetivo do leitor? Como ele faz para chegar lá? E a terceira leitura, que é a identificação da estrutura interna do texto. Em quais partes o texto é dividido? Para a gente identificar onde estão as informações que a gente vai precisar sumarizar. Quando a gente vai falar de resumo acadêmico, é importante a gente ter noção de outras coisas mais. E é por isso que agora a gente vai falar um pouco mais sobre a forma do resumo acadêmico. A gente pode encontrar ele em artigos científicos, em teses, dissertações, relatórios, trabalhos e projetos de pesquisa. Ou seja, a ideia de resumo está espalhada em diversos âmbitos do mundo acadêmico. Bem, duas regras básicas são importantes antes de a gente começar a falar mais sobre a forma do resumo acadêmico. É importante, primeiramente, respeitar a lógica do texto-alvo. Ou seja, o texto que a gente está resumindo tem uma lógica para chegar nos pontos principais, para chegar nas ideias globais. E a gente tem que respeitar essa lógica na hora que for escrever o resumo. Além disso, recomenda-se a escrita em um parágrafo único. Ou seja, o resumo vai vir em um único parágrafo, respeitando a lógica do texto-alvo. Quanto à extensão do resumo, isso é uma parte importante, pois de 150 a 500 palavras a gente vai deixar para trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, além de relatórios técnicos científicos. De 100 a 250 palavras, artigos de periódicos para publicação, aquele que a gente faz e manda para a revista. De 50 a 100 palavras são resumos destinados a indicações breves e curtas. Bem, essa é uma parte muitíssimo importante que todos estão sedentos por essas informações. Quais são os trechos que a gente pode resumir do texto de origem? Primeiramente, são informações genéricas. Um texto ele faz muitas voltas para chegar onde ele quer. Então é muito importante a gente cortar informações como essas, já que não são essenciais para a elaboração de um resumo.
exemplos e analogias, e o desenvolvimento das ideias, pois a gente quer somente a ideia dentro do resumo. Ressalvas, além de justificativas, proposições, repetição, digressões e informações parafraseadas, já que elas servem para justificar ou argumentar sobre a ideia que está sendo apresentada. Bem, pessoal, outro ponto importantíssimo que muitas vezes pode ser esquecido por alguém que está fazendo um resumo é mencionar o autor original do texto, pois as ideias que lá estão não pertencem a nós que estamos fazendo o resumo, e sim a quem é o texto original. Sempre é importante estar mencionando de quem é aquela ideia. O resumo é um texto sobre outro texto, então é de extrema importância mencionar que as ideias escritas pertencem a outro. Isso é tão evidente que temos que trazer logo ao início a referência do texto original antes do resumo. Ou seja, ao início do resumo nós traremos já a referência. Referência essa que aprenderemos em outro vídeo como fazer. Outra coisa são as palavras-chave. São importantes, pois elas vão direcionar quais são os tópicos centrais que apresenta aquele texto original. Geralmente as palavras-chave podem ser tiradas do título do próprio texto, que podem dar ideia do que se trata o texto como um todo. Aqui temos um exemplo como nós acabamos de mencionar, com a referência ao início e as palavras-chave ao final, e o resumo escrito em um único parágrafo conciso e objetivo. Bem, esse tipo de resumo pode ser utilizado tanto para alguma disciplina acadêmica, como um trabalho, assim como para você guardar suas pesquisas. Aqui temos outro exemplo de resumo, que seria justamente o abstract, que vem ao início do artigo científico, que nós enviamos para os periódicos, em um tamanho menor, como nós mencionamos anteriormente, visto que os periódicos pedem até 250 palavras. Por fim, pessoal, se você estiver lendo um livro ou fazendo uma pesquisa, pratique resumindo o livro ou fazendo resumos dos artigos que você lê. E organize-os, pois pode ser bastante útil na hora H da produção da sua pesquisa, não tendo que, por vezes, voltar ao texto original, se for conveniente, se for mais prático na hora de você escrever o seu artigo, na hora de você escrever sua pesquisa. Além disso, pode ser útil para vocês fazer, por exemplo, do livro ou de filmes, resumos em formato de áudio ou vídeo, pelo menos para praticar o ato da sumarização das informações. E aí, se você quiser, você pode organizar depois de maneira escrita para praticar a forma, já que pode ser bastante útil ter isso organizado, ter um banco de resumos de artigos e livros para o seu desempenho acadêmico. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Se vocês não seguem nossas redes sociais, vai ser seguir Instagram, Facebook, YouTube e até a próxima.